Qual que é a ferramenta mais importante que nós ganhamos quando a gente nasceu? É o nosso cérebro. É a ferramenta mais útil, mais valiosa no século XXI. É o cérebro que gera a criatividade, a imaginação, a solução de problemas. Então aprender a usar o cérebro é aprender a usar a vida. É o cérebro que deve governar tudo que nós fazemos, que nós somos. E muita gente não sabe usar o cérebro. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, mas é um assunto que a gente poderia falar muita coisa, mas vou concentrar em poucas coisas. A primeira ideia é como funciona a inteligência, desde uma criança pequenininha, de um recém-nascido, até uma pessoa mais velha. A inteligência se baseia em fatos. A primeira coisa que você tem que fornecer para uma criança pequena são fatos, fatos únicos. Mostrar um gato, mostrar um cão, e dar para ela um nome, ela enxergar, ver o que é aquele objeto, para depois começar a fazer relações de coisas. Por exemplo, se uma criança pergunta o que é um cachorro que ela nunca viu, em vez de você explicar o que é um cachorro, você mostra 10 fotos de cães. E o cérebro dela vai fazer as conexões, que o cão pode ter pelo comprido, pelo curto, ser branco, ser marrom, ser preto, etc. O fato de relacionar e associar é a segunda característica da inteligência. Primeiro você coloca fatos, depois você relaciona fatos. Se os fatos forem relacionados é melhor, eles irem fazendo conexões. Terceiro passo, começar a resolver problemas com esses fatos que você já adquiriu. E quarto passo, resolver problemas cada vez mais complexos. Isso que funciona com um recém-nascido, com uma criança pequena, funciona com qualquer pessoa. A gente tem que alimentar o nosso cérebro com informações, com fatos. Esse é o básico. Depois começar a relacionar esses fatos. Depois resolver problemas com esses fatos. Agora, o nosso cérebro, que tem uma capacidade infinita, já falei isso em outra ocasião, ele tem um modo de funcionamento. Ele está captando a informação por 5 vias. Tanto o cientista quanto a criança pequena captam toda a informação através da visão, da audição, do paladar, do olfato e da audição. Os 2 órgãos principais são a visão e a audição. Os outros também são muito importantes, mas quase 80% do que nós aprendemos vem através da visão e da audição. Então a gente tem que aprender a observar e aprender a ouvir, basicamente as 2 portas de entrada. E depois a processar essas informações, fazendo as associações como a gente falou. E o nosso cérebro, ao longo do dia, ele está vendo milhões de coisas, está ouvindo milhões de coisas. Eu estou falando com vocês aqui, vocês podem estar ouvindo outra pessoa discutindo lá fora, sua mãe te chamando lá no quarto. Como é que o cérebro seleciona o que é importante, tanto para o pequeno quanto para o grande? Através de uma fixação, uma repetição. Se você ouve o nome de uma pessoa pela primeira vez, e você não conhece ela, e você não fala o nome dela, provavelmente você vai esquecer daqui a pouquinho. Você colocou informação numa memória de curto prazo, às vezes curtíssimo prazo, chama sistema límbico, e sistema límbico, se não for fixado, ele esquece. E que nem você está na sala, você vai na cozinha buscar um copo d'água, ou pegar alguma coisa para comer, você levanta e chega na cozinha e fala, o que eu vim fazer aqui? Aí você volta lá na sala, pô, eu fui lá para pegar um petisco, fui pegar um copo d'água. Esse modo de funcionar, de repetir, é o que faz a gente fixar um conteúdo. Então você aprende um monte de coisa na escola, você vai lá para aprender coisas, são sempre novidades, teoricamente você está aprendendo coisas novas. O professor te mostrou, te explicou, você anotou. Se você não repete para o seu cérebro isso aí à tarde, na hora que você chega da escola, quem estuda à tarde à noite, o cérebro apaga. Ele aprendeu um monte de coisa, ele ouviu seus colegas brigando, ele ouviu seu professor falando, ouviu a diretora fazendo não sei o quê, seu pai foi contando uma história, tocou uma música no rádio. O que é importante para eu fixar? Aquilo que eu digo para o meu cérebro que é importante.
Eu digo que é importante olhando para aquilo de novo, fixando de novo. Para uma criança pequena, por exemplo, você ensina para ela o que é uma girafa, mostrando uma foto de uma girafa para ela. Você repete isso 3 vezes por dia. Por exemplo, eu suponho que eu passe 10 imagens de mamíferos, girafa, elefante, zebra. Mostro para ela 10 mamíferos da África. 3 vezes por dia. Eu gasto 10 segundos para passar 10 imagens. 3 vezes por dia eu gasto 30 segundos. Se eu fizer isso durante 5 dias, ou seja, 30 segundos vezes 5 dá menos de 3 minutos, ela nunca mais vai esquecer o nome desses animais. O ser humano, tudo que ele vai estudar depois, que ele aprendeu na escola, o cérebro tem que rever e organizar. Bom, isso aqui eu associo com o que eu vi? Eu tenho que parar para pensar, não posso, na mesma hora que o professor está falando, eu estou fazendo associação e nunca mais eu esqueço. Só se eu associar uma emoção muito grande, aconteceu um negócio muito interessante. O professor, quando ele falou isso, ele vomitou na classe, eu fiquei assustado e aí eu me esqueço do que ele estava falando na hora que ele vomitou. Mas como essas coisas não acontecem normalmente, a gente tem que criar recursos para lembrar. E um desses recursos é o estudo, onde você vai ler aquele conteúdo de novo, vai fazer os exercícios, vai organizar as ideias relacionando com outras, vai construir um mapa mental que relaciona as diversas coisas usando cores e imagens e vai rever isso no dia seguinte, uma semana e um mês. Sem essas revisões, a gente está praticamente arquivando informações como se fosse um livro numa grande biblioteca que é o nosso cérebro, sem organização. Então, quando eu for procurar esse livro lá, eu não vou encontrar. Eu talvez encontre por um acaso. Agora, se eu arquivei ele no lugar certo, se eu fiz uma fichinha de controle, etc., eu vou lá e acho essa informação. Essa informação fica guardada para sempre. A nossa memória é uma coisa fantástica. Existem técnicas de memorização. As pessoas que memorizam muitas coisas, você começa a perguntar e você vê que tem coisas similares que todas elas usam. A primeira é fazer associação com outras coisas. A segunda é criar emoção, exagerar demais ou associar aquilo com uma coisa muito interessante ou muito engraçada, né? Colocar emoção naquela informação, naquela coisa que a gente quer guardar. Outra coisa é dividir em pedaços, associar coisas pequenas coisas com outras pequenas coisas. Então existem técnicas, existem livros que falam disso, eu não vou me expor, não vou prolongar muito o fato, mas técnicas para fixar na memória. Mas uma técnica que funciona para tudo é fazer revisões. Até de uma conversa, você acabou de conversar um assunto super interessante com um amigo, tratar de um negócio, registre o que vocês conversaram. Marque essas ideias, depois dá uma outra olhada. É uma coisa super interessante, a gente aprende muitas coisas no convívio com os outros. Então, você aprendeu, você ouviu, fixe aquele conteúdo, né? Marque, escreva, use o papel para escrever, não anote no computador. O computador guarda e você esquece. Então anote escrevendo no papel, fazendo um mapa mental. O nosso cérebro funciona dessa maneira, então. Você aprende pensando, escrevendo, lendo sobre aquele assunto, organizando as ideias e revisando as ideias. O ciclo é mais ou menos de 24 horas. O nosso ciclo biológico de 24 horas. Dormir, ficar ligado, associado a receber todos os estímulos, arquivar esses estímulos, organizar as ideias e dormir. Então, dormiu, levantou, trabalhou, dormiu de novo. Respeitar esse ciclo é como um banco. O banco funciona tantas horas, depois vai fazer todas as compensações e tal, para no dia seguinte abrir de novo. Se ele não fechar, se ele não dormir, no caso, se não processar as informações à noite, no dia seguinte está um caos. O dinheiro não caiu, a outra conta entrou e tal, vira um caos. Esse processo é o nosso processo biológico de aprendizado, é o nosso processo de descanso, é o nosso processo de funcionamento do cérebro. Então, repassando, você descansa, onde você arquiva isso aí no seu computador, que é o cérebro.
Você assimila as informações ao longo do dia, na memória de curto prazo, organiza essa memória para depois fixar no cérebro à noite. Revisa no mesmo dia, no dia seguinte, uma semana e um mês, para não esquecer nunca mais. E quanto mais conteúdo você tem, você aprende, mais coisa você aprende, mais coisa fica passível de você aprender. O cérebro é o único recipiente que existe no mundo que quanto mais coisa você põe, mais coisa cabe. É uma ideia fundamental. Não dá para você encher o cérebro. Quanto mais você coloca informações, mais conexões ele forma, mais rico ele fica na capacidade de aprender. E voltando a dizer, o nosso cérebro é a máquina fundamental do século XXI. Uma das coisas que o Peter Drucker falou, que é o pai da administração moderna, é que o nosso século vai ser lembrado daqui a 400, 500 anos, não pelos avanços tecnológicos que ele teve, mas porque foi a única época do mundo, de toda a história da humanidade até hoje, no ano 2000, que o homem teve possibilidade de escolha. A gente estava muito cercado por circunstâncias, por pressões externas, por não saber dominar o clima, não saber dominar nada. Hoje a gente domina quase tudo. A gente pode escolher o que aprender, onde aprender, como aprender, para onde viajar, só que o homem está despreparado para isso. Por que ele está despreparado? Porque não aprendeu a usar o cérebro para tomar as decisões. Uma das decisões importantes é essa de usar o cérebro. Fundamental. Usar o cérebro, pensar antes de agir, em todos os aspectos. Todos os jovens que pensam bem antes de agir, normalmente agem bem. Então, fomentar essa ideia do uso do cérebro. Como se usa o cérebro, é essa ideia. Coloque informações dentro dele, processe essas informações e descanse para reter essas informações no longo prazo. É isso.